Jornalistas denunciam racismo no jornal Folha de São Paulo. Eu sou a jornalista Camila França, hoje é quarta-feira, 19 de janeiro, e este é o Boletim 247. Jornalistas da Folha de São Paulo se rebelam aí contra a direção do jornal, um abaixo-assinado de protesto de profissionais contra a postura da publicação da família Frias foi entregue nesta quarta-feira à direção da Folha com a assinatura de 186 profissionais, 186 colegas jornalistas. O Brasil 247 teve acesso a esta carta e eu vou ler para vocês esta carta e peço que vocês possam ler conosco. A carta está datada do dia 19, né, portanto, nesta quarta-feira, e diz o seguinte: Carta aberta de jornalistas da Folha à direção do jornal. Caros membros da Secretaria de Redação e do Conselho Editorial da Folha, nós, jornalistas da Folha aqui subscritos, vimos por meio desta carta expressar nossa preocupação com a publicação recorrente de conteúdos racistas nas páginas do jornal. Sabemos ser incomum que jornalistas se manifestem sobre decisões editoriais da chefia, mas, se o fazemos neste momento, é por entender que o tema tenha repercussões importantes para funcionários e leitores do jornal e no intuito de contribuir para uma Folha mais plural. O episódio a motivar esta carta foi a publicação de artigo de opinião intitulado Racismo de Negros contra Brancos ganha força com identitarismo, que saiu na Ilustrada Ilustríssima no dia 16 de janeiro, em que Antônio Risério identifica supostos excessos das lutas identitárias que estariam levando a racismo reverso. Jornalistas prosseguem. Para além de reafirmarmos a obviedade de que racismo reverso não existe, não pretendemos aqui rebater o que afirma o autor. Pessoas mais qualificadas do que nós no tema já o fizeram dentro e fora do jornal. No entanto, manifestamos nosso descontentamento com o padrão que vem se repetindo nos últimos meses. Em mais de uma ocasião recente, a Folha publicou artigos de opinião ou colunas que, amparados em falácias e distorções, negam ou relativizam o caráter estrutural do racismo na sociedade brasileira. Esses textos incendeiam de imediato as redes sociais, entrando para a lista de mais lidos no site. A seguir, réplicas e tréplicas surgem, multiplicando a audiência. A controvérsia, então, se estanca e morre, até que um novo episódio semelhante surja. Jornalistas continuam. Antes do artigo em questão, colunas de Leonardo Narlock e Demétrio Magnoli cumpriram esse papel. Acreditamos que esse padrão seja nocivo. O racismo é um fato concreto da realidade brasileira e a Folha contribuiu para a sua manutenção ao dar espaço e credibilidade a discursos que minimizam sua importância. Dessa forma, vai na contramão de esforços importantes para enfrentar o racismo institucional dentro do próprio jornal, como o programa de treinamento exclusivo para negros. Reconhecemos o pluralismo que está na base dos princípios editoriais da Folha e a defesa que nela se faz da liberdade de expressão. No entanto, estes não se dissociam de outros valores que o jornalismo deve defender, como a verdade e o respeito à dignidade humana. A Folha não costuma publicar conteúdos que relativizam o Holocausto, nem dá voz a apologistas da ditadura, terraplanistas e representantes do movimento anti-vacina. Por que, então, a prática seria outra quando o tema é o racismo no Brasil? Questionam os jornalistas. Se textos como o de Antônio Risério atraem audiência no curto prazo, sua consequência seguinte é minar a credibilidade, que é e deve ser o pilar máximo de um jornal como a Folha. E eles finalizam. Por esses motivos, convidamos a uma reflexão e uma reavaliação sobre a forma como o racismo tem sido abordado na Folha. Acreditamos que buscar audiência às expensas da população negra seja incompatível com estar
a serviço da democracia. E assim segue com a lista, com os nomes de todos e todas as jornalistas e os jornalistas que assinaram esse abaixo-assinado contra a direção da Folha, no que tange à publicação de conteúdos de cunho racista, como este último, a qual eles se referem, escrito por Antônio Risério. Então, portanto, este foi o material até o fechamento dessa edição, até a gravação final da gravação desse boletim. A 247 não recebeu nenhuma resposta, não houve nenhum pronunciamento da direção do Jornal Paulista em relação a esta carta aberta assinada por 186 profissionais do jornal Folha de São Paulo sobre a questão do racismo, sobre essa linha editorial que vem propagando, que vem divulgando esses conteúdos, artigos que têm esse conteúdo racista, que geram audiência, mas que não fazem o seu papel. Eu sou Camila França, esse foi o Boletim 247, que volta a qualquer momento com outras informações. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais, em seus grupos de conversa, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Brasil 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com informações para você.